Olá pessoal, tudo bem? Eu quero hoje abordar um assunto que eu acho bem pertinente e tem sido frequente, recorrente, ele surgir em algumas reuniões que eu tenho tido a oportunidade de participar com startups. E este assunto é uma visão equivocada de que nos Estados Unidos e em alguns países desenvolvidos da Europa existe uma disponibilidade de dinheiro de investidores prontos para investir em boas ideias. E eu quero desmistificar isso. Em abril desse ano, tive a oportunidade de passar uma semana no Vale do Silício, visitando empresas de investimento em startups e startups. E o que eu pude constatar, e eu quero passar para vocês, e gostaria da opinião de vocês sobre isso que eu vou abordar. Em primeiro lugar, o número de empresas que busca entrevistas com investidores é imenso, imenso. E a maioria delas não consegue nem chegar nessa entrevista. Os investidores fazem uma primeira análise e aquilo ali não interessa. Sabe quais são as primeiras empresas que são descartadas? Aquela que aquele empresário ou aquele futuro empresário diz para esse investidor: eu tenho uma excelente ideia. Eles não estão a fim de ouvir ideia, eles não estão a fim de conversar com gente que está viajando na maionese, sonhando, sabe? Eles estão querendo conversar com pessoas que realizam, que partem para a ação, que já tem alguma coisa concreta em mãos. O primeiro aspecto foi esse. Então, vamos colocar nessas empresas que conseguem a entrevista. Dessas que conseguem a entrevista, sabe quantos por cento efetivamente conseguem algum tipo de aporte? E eu vou falar sobre isso. Dessas empresas de investimento, 3%. 3 de cada 100. Esse é o ponto. Então já é difícil a entrevista. Depois que você consegue a entrevista, você tem 97% de chance de não ter despertado a atenção desses camaradas. Então, o que interessa para eles? Primeiro, se sua empresa tem clientes. Segundo, se sua empresa tem receita. E terceiro, quem é o seu time? Quem é que trabalha na parte de desenvolvimento? Quem é que trabalha na parte de marketing? Quem é que trabalha na parte comercial? Quem é teu apoio jurídico? Tudo isso eles querem saber. Não há mão de obra qualificada disponível e essas empresas não estão dispostas a buscar essa mão de obra. Você tem que ter o teu time pronto. Produto, cliente, receita e time. Muito importante. Quando essas empresas resolvem, então, apostar nessa ideia dessa startup, as pessoas aqui no Brasil acham que acreditar na ideia é colocar dinheiro. Não. O que acontece é, eles dão espaço, banda larga, água, ar-condicionado, enfim, estrutura. E dão a essas pessoas acesso a mentores. Mentores de todas as áreas, marketing, desenvolvimento comercial, precificação, para que esses mentores analisem os projetos, aportem seus conhecimentos e possam então dizer a esses investidores o que eles acham das chances desse produto, desse serviço dar certo. Ok? Então, desmistificando, é difícil pra caramba conseguir a entrevista. Dos que conseguem a entrevista, um pequeno percentual consegue realmente despertar a atenção de investidores e esse primeiro investimento não é dinheiro, é conhecimento. Ainda tem que ralar muito para convencer os caras a colocar dinheiro na operação. Beleza? Então eu queria a opinião de vocês. Né? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre esses modelos que já existem implantados para a gente fomentar mais startups? Um abraço. Tchau, tchau.